Dar. Neemias 7. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado as portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem nos postos se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro e achei escrito nele o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818, os filhos de Elão, 1254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2322. Os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Esmavete, 42, os homens de Kiriat Jeriam, de Sefira, e de Beerote, 743, os homens de Rama e Gaba, 621, os homens de Micmais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, de Adid e de Ono, 721, os filhos de Sinaá, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Mer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinis, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padu, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Ecur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete e Azebaim e os filhos de Emon. Todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão, eram 392.
Estes foram os que subiram de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes os filhos de Obaías, os filhos de Ecos, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736. Os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, e os seus jumentos, 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro, e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netilins e todo Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Neemias 8. Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira, que fizeram para esse fim e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu Amém, Amém. E, inclinando-se, adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente. E deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não pranteeis nem choreis. Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes: mas ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês.
e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras, e ramos de outras árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Neemias